Deixa eu falar com o dono, liga pra ele que eu falo com ele. Eu vou chamar a polícia aqui, nós vamos pra delegacia. Eita porra! Se vocês não cumprem o que a lei estabelece, é crime, aí é caso de polícia. Aí nós vamos chamar a polícia aqui, vamos todo mundo pra delegacia, vamos resolver lá. Sente só a bronca. Imagina o seguinte, 1 ano prometendo que vai arrumar o seu celular e você aguardando, esperando. A questão é, já tá pago? Se já tá pago é pior ainda. Porque se você ainda não pagou, aí vai lá e pega seu celular de volta. Agora, se você já pagou, Esse é o caso do aí, Denilson. meu amigo. Denilson Maranhão, todo mundo te conhece por Maranhão, não é isso? Denilson comprou um celular, tá aqui a nota fiscal, gente, olha aí, ó. Tá direitinho, emitiram nota fiscal no dia 24/5/2024. O celular saiu da loja seminovo. Tava funcionando, só que você não tinha testado as câmeras, não é isso? E aí, quando foi testar, alguns dias depois, o que aconteceu? Apresentou defeito na câmera na 0,5 e na 3, defeitos... Você usa as câmeras porque você é cabeleireiro e precisa mostrar o seu trabalho. meu trabalho. Então você muda de uma câmera para Celular outra. usado, Que aparelho é esse aqui? É um Pro Max? É, um iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max. Isso. E aí você tem a opção de mudar a câmera. E quando você mudou a câmera, o que aconteceu? Daquela da duplicidade, né, de imagem, né? Duplicidade de imagem. Bom, no dia 30, alguns dias depois, você comprou no dia 24, ou seja, 6 dias depois, você reclamou. É, presencialmente. Foi lá. E aí, como é o nome do dono? O dono da loja se chama Gabriel. Gabriel. Tem várias conversas do Gabriel com você, né? Que você mandou pra gente. E aí, essas conversas já são desse ano. Às vezes é um update, mas né, ele gente? sempre Um dizendo que ia fantasminha. resolver. Ia resolver. E desde o primeiro dia que eu reclamei, né? É. O que ele te falou logo que você reclamou? Ele me deu a oportunidade de pegar outro aparelho e pagar a diferença Um aparelho mais novo. mais novo e pagar a diferença. E ele estava dizendo que trazia esses aparelhos de fora. De fora, dos Estados Unidos. É. Exatamente. Que ele ia para lá, que ele ia trazer o aparelho. Isso, ia trazer um aparelho e ia me vender outro aparelho, no caso da esposa dele, né? Tá. Ele ia me vender. Ah, então ele traria um novo para ela e venderia o venderia o dela dela, para você, que é um exatamente. pouco mais novo, você Sim. pagaria a diferença. Exatamente. Só que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Bom, e foi pro concerto só agora, recentemente? Foi pro concerto agora, recentemente, porque eu desisti de esperar. Porque nunca... Nunca resolvia. E aí eu falei, não, eu vou procurar fazer algo. Tá, ele tem O até que é o problema? um relatório que ele fez pra fica gente. tipo como Ele se... comprou no dia 24/5/2024. Nossa, que No dia bizarrice, 30 ele sei lá. reclamou. No Mas dia tipo um 26 zoom? do 3 de 2025, depois de muito tempo e muita conversa, porque ele trabalhava no shopping center, onde ele fez a compra do celular. Ali Tu não tem um tempo pra devolver? Por que ele não devolveu e não pegou o dinheiro dele de volta? Quando ele falou com o cara já. o que é? É um quiosque? É um quiosque, a loja dele é um quiosque que fica próximo ao local que eu trabalhava. Aí, como ele nunca trocou o celular e você com o celular sem as câmeras 7 funcionando, dias, então. você resolveu mandar para conserto. Não dá pra conserto. Só que esse celular já está lá há 55 dias. Isso. E não resolve o E não problema. resolve. Toda vez que eu vou lá, fico me enrolando. Conversas tem muitas e as respostas, na maioria, vêm por áudio. Maranhão, no caso eu não tive nenhum retorno deles, tá bom? Se você quiser tomar algum tipo de providência, você pode ficar à vontade. Eles não me retornaram, não. Esse foi o funcionário, né? Foi o funcionário, vendedor da Funcionário dizendo que você podia tomar providência porque não ia acontecer não, nada. porque não tinha retorno do dono da loja. O próprio dono da loja não respondia ao vendedor. Ah, mas aí é difícil que também, hoje, né? Só que daí o dono da verdade, loja ontem, fica também. O vendedor Ele fica numa recebeu posição meio um ruim, comunicado né? de que o celular estava pronto. E você voltou pela... Quantas vezes você já foi lá? Perdi as contas. É? Mais de 3 vezes já fui lá. Seu iPhone Ó, 13 Pro Max dizendo o já tá seguinte, ó. pronto. Essa é a segunda. A mesma. Na verdade foram 3, né? Não conseguimos armazenar aparelhos por mais tempo. Caso a retirada ultrapasse 10 dias. Ué, mas por que ele não foi buscar? E aí ele disse que o celular estava disponível. Mas olha só o que eles dizem embaixo. Caso a retirada ultrapasse 10 dias, será aplicada uma taxa de armazenamento de 10% ao mês sobre o valor do celular. O celular vale 4.000, 10% ao mês, R$ 400 por mês de multa.
E eles querem que você pegue o celular que não funciona. Hoje você foi de manhã lá. E hoje novamente lá e não me devolveram. O celular não estava pronto, né? Nunca tá Caralho, pronto, velho, os porque caras eles cobram fazem- Hoje você pegou, 10% mexeu, sobre o continua com valor defeito. do Olhou, testou, celular. mostrou pra eles de novo. Quantas vezes você já É mostrou cobrado o igual celular? IPVA. Eu mostrei pra eles lá e eles falam a mesma coisa, que... Não é sobre o espaço chefe, que ocupa ou o a dano câmera que foi causa, não. trocada É sobre o e não valor câmera do nova, bem. É assim mesmo. Fica tipo... Mas aí vocês estão vendo, a imagem fica uma sobre a outra, né? Uma Nossa, sobreposta que a bizarrice. outra imagem. Isso é um defeito. E não dá para ele gravar e aparecer duas imagens quando ele está mostrando o trabalho dele como Que cabeleireiro. bizarrice. Como passou o prazo de 30 dias, considerando que ele já está 55 dias na mão deles, e aqui está a ordem de serviço, a gente até marcou 55 dias aqui, né? Diz que o termo tem uma garantia, que é a garantia de 1 ano, que vai vencer agora dia 30 de maio, né? 30 de maio desse ano. E eles dizem que dão a garantia. E que o prazo para conserto é de 10 a 30 dias. E dizem mais, só será feita a substituição do aparelho em casos de não haver a de não haver a possibilidade de fazer o reparo dentro do prazo mencionado acima. Qual é o prazo? De 10 A 30 dias. a 30 dias. Os caras se enrolaram com uma cláusula deles mesmos. Tem a cláusula falando que eles dariam outro aparelho e não deram. Aí é foda. Só que só tá isso aqui para Copiou ver, e né? colou do Google Só o pra termo falar. de Só pra garantia, ver, nem só pra leu. ver. Porque cumprir que é bom, não. Que é crime, né? É, pois é, é crime. Você tem razão. É crime prometer e não cumprir. É crime de afirmação falsa e enganosa. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? Vamos. Vamos resolver isso. Uhul, vamos lá. Bora. Barraco neles. Bom, nós estamos agora chegando no shopping aqui em Osasco. Fica bem aqui. Onde fica o quiosque? Bem na Não, tem um frente. pouco de dó do... Vamos lá. Dá licença. Tem um pouco de dó do... Só. Véi, esse cachorro tá foda hoje, viu? Bem na frente. Bem na frente lá. Tem um pouco de dó dos vendedores, porque, tipo assim, Dá pelo que eu licença. vi ali, ele tentou fazer a parte dele, tentou trabalhar, tentou prestar um melhor Boa tarde, serviço tudo bem? possível, Gentileza, Só que- quem é o responsável para conversar com a gente? né? É seu nome? F. Não, quem que é responsável quando o chefe não está? A gente é Né? vendedor. Sim, mas quem é o mais antigo? Sou eu. É, então, por favor. Mais antigo é o que... Puta que pariu, que vai coordena. tomar enrabada. Você conhece o Denilson Maranhão? Isso. É? O que está acontecendo com o caso dele? Ó, no caso, o caso dele, o que aconteceu foi que o aparelho dele já faz 1 ano já. Foi o que aconteceu foi com a câmera. Aí ele colocou pra Desde o assistente. começo lá do ano já está com problema com a câmera. Isso. É isso? Aham. E aí, conta. Aí no caso disso aí ele botou pra assistência depois de 1 ano, ele tinha acordado lá, foi uma Ele coisa acordou, que ele... pelo que ele me contou, se eu estiver errado, você me corrige. Você acordou com o dono da empresa. É, isso aí. Acordou com o dono da O empresa. vendedor nome nem dele, sabe direito, tá vendo, com coitado? com Não tá nem Gabriel, sabendo, tá nem de que ele ia entendendo. trocar o celular para você. Só que isso daí foi se arrastando, se arrastando, se arrastando e nunca aconteceu. Isso. Aí ele trouxe aqui para fazer assistência técnica. Isso. Porque é um defeito que estava desde o 5º dia. Na verdade, ele comprou o aparelho, foi no Porque dia que ele 14. fez o acordo, a É, gente não ele sabe. comprou Nossa, que o bizarro, né? aparelho Quando dia dá um 24, zoom, 5 de duplica a imagem. 2024, Que doideira. E no dia 30, 6 dias depois, ele veio aqui Será que não é reclamando do falso, problema. não? Você lembra de tudo isso? Não, isso aí eu já não me lembro porque eu não tava nesse tempo Né? aqui. Não estava. Mas você sabe da história? Sim, sei da história. Tá bom. E aí, o aparelho já está 55 dias com vocês. Ele veio hoje de manhã aqui, correto? Isso. E aí, o que aconteceu? O aparelho, sempre que eu venho aqui, nunca tá do jeito que era pra estar, né? Arrumado, consertado, sempre tá com aquele problema nas câmeras. E hoje Hoje mesmo de eu vim manhã aqui, também? Novamente aqui, continua com defeito. E aí eu cheguei Coitado, o aqui vendedor agora, tá sempre que eu venho, claramente uma atenção desconfortável. que tem que ser dada, né? Uma atenção de vendedor para comprador, para consumidor. Quem que vendeu o celular para você? Não está mais aqui? Não trabalha mais aqui. Uhum. E toda vez que eu mando mensagem, tá pronto o aparelho, eu venho no quiosque, olho o celular, testo e nunca Tem uma tenho rotatividade Tá grande aí o de aparelho funcionário dele. aí, então Aparelho também, Continua né? com defeito? Sim.
Não é que não com defeito, é que a câmera ele fez um acordo que ele tem que explicar como ele fez um acordo com o pessoal. Que no caso Não, mas peraí, você Ele tinha o fez- primeiro acordo com o dono, que Isso. era de trocar o aparelho por outro, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Isso aí nunca aconteceu. Agora ele quer a devolução da quantia paga de acordo com o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, ó. O A Código, cara do claro, vendedor. no artigo 18, diz que se o problema não for solucionado no prazo de 30 dias, já está 55 dias com vocês, ele tem direito à devolução da quantia paga. Ó, não sendo vício é o defeito, sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente Ele leva a o sua livrinho. escolha. Substituição do produto por outro da mesma espécie, que foi o que foi prometido pelo dono e nunca aconteceu. Restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então agora, passou 30 dias, ó, não sendo sanado em 30 dias, ele tem direito de escolher o que ele quer. E ele quer a devolução da quantia paga. Exatamente. Tá, então, a devolução da quantia paga, de acordo com a nota fiscal que vocês emitiram, é de... Eita. É esse o valor? 4.400? R$4.400. Como é que faz? Então, aí, nesse caso aí a gente vai ter que entrar em contato com o superior para ver o que pode tentar resolver da situação dele. Pode entrar, a gente aguarda. Tentei entrar em contato com ele, por favor. Porque tem que resolver o problema. Agora ele vem aqui e diz que vocês Toma. tratam ele com descaso. Devolve é o isso? dinheiro. Nunca resolve. Tem que acontecer o que está acontecendo para ser resolvido. É foda, né? Quando tu compra uma coisa usada, com problema, que começa a dar problema. Que golpe? O golpe que no Gente. caso ele fez um acordo com o dono, certo? Ele fez uma Então troca ele de tá dando aparelho. golpe, é isso que você tá falando? Pode gravar. Não. E no caso ele entrou em acordo com outro aparelho, ele fez uma troca que se chama Upgrade, certo? E nisso aí ele entrou em Upgrade. Upgrade. Isso. Upgrade. Nisso daí ele fez esse acordo tudinho aí. Aí depois esse aparelho que a gente comprou foi para outro cliente. Aí o cliente lá disse que tava dando como queixa Aí de ele golpe. comprou de volta. Aí ele comprou de volta. Então, se ele Só comprou de que volta, ele- quanto que ele pagou? Eu não sei lhe explicar. Deixa eu só ver aqui como é que foi. É o quê? Ele não deu golpe. Explica o que aconteceu. Aqui depois ele foi lá, depois ele mesmo Não, fez mas é um... importante você explicar o que aconteceu. Ele lá Denilson. depois ele foi lá e fez um boletim de ocorrência dizendo que o telefone foi roubado para ganhar o dinheiro do seguro. Foi o que ele estava me passando. Peraí, deixa eu só te fazer uma pergunta. O aparelho, quando chegou aqui, quando ele perdeu realmente o aparelho, estava sumido, ele fez um boletim de ocorrência. Ele fez um upgrade, daí o celular que ele pegou tinha sido roubado? É isso? Daí ele teve que devolver? Teve TBO? Não entendi porra nenhuma nessa parte. É isso? Não, O boletim de ocorrência quando eu perdi o aparelho. Tá. Mas o Aí aparelho depois tava aqui. você encontrou o aparelho, como o boletim de ocorrência tinha sido, você me explicou, que como o boletim de ocorrência tinha sido feito pela internet, você não sabia que tinha que dar baixa. Exatamente. Pois é. Aí o aparelho voltou pra cá porque tava com esse problema, tinha um bloqueio. Bloqueio, sim. Tinha um bloqueio? No e-mail. Tinha um bloqueio no e-mail. Ele pagou de novo o aparelho pra vocês? todos. Pois não. Ele fez esse acordo, pegou o celular, fez um upgrade, pegou outro. Sim. O aparelho já ficou aqui com nada de roubo, com nada. Não. Porque, só um minuto, Já tava dessa forma. Só que a gente passou para outro cliente, que a gente trabalha com seminovos, passou para outro cliente. Isso como a gente passou para outro cliente, o cliente depois de sei quantos dias avisou que o telefone estava dando Tinha um queixa. bloqueio. Tinha um bloqueio. Aham. Que ele fez o boletim e o pessoal ele mesmo passando aqui para mim. que Aí no vocês caso, entraram em contato com ele. entraram em contato com ele e aí ele Tá. foi tudinho, O que ele fez? comprou o aparelho dele. pra De você- volta? De volta. Então vocês devem para ele do mesmo jeito. Entendi. Só que o caso ele tá falando aqui, ó, que no caso é exclusivo, que ele falou que era golpe e a empresa tá, no caso, na justiça com ele. Não tem justiça nenhuma por enquanto. Cadê? Processo. Deixa eu falar com o dono, liga pra ele que eu falo com ele. Caraca! Ele comprou o aparelho, ele perdeu o aparelho, ele fez o BO no aparelho, aí ele achou o aparelho, não deu baixa no boletim, devolveu da loja, pegou o celular do upgrade. E aí a galera da loja pegou o celular velho dele, vendeu e tava com o BO aberto. E aí ele recomprou o celular do cara, ele ficou com 2 celulares daí? Ou ele devolveu do upgrade? Meu Deus, gente, que gente Ele. burra. Eu vou chamar a polícia aqui, nós vamos pra delegacia. Se a gente não resolver, porque o que vocês estão fazendo aqui, eu vou explicar pra você.
Vocês aqui prometem a garantia e não estão cumprindo. Isso é crime. E se é crime e vocês não resolvem, nós vamos para a delegacia. Tá aqui, ó. Vocês mesmo no documento de vocês dizem aqui, ó, que se o aparelho não fosse, isso daí se o um problema não fato. for solucionado entre 10 e 30 dias, conforme que está nessa ordem de serviço, vocês vão ressarcir o aparelho. O aparelho já está há 55 dias aqui sem solução do Mas problema. o cara ali foi foda O que também, você né? está colocando aí menino ali, o um comprador. problema que passou e que ele veio aqui e pagou de novo o aparelho. Ou seja, ele fez o upgrade, como você disse, ele deixou o aparelho aqui, o aparelho deu problema, ele voltou aqui, pagou para vocês, pegou o aparelho de volta. Então vocês têm que resolver o problema de vocês, o dele está resolvido. Eu tenho testemunha, se eu bem. Eu tenho provas. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês conheçam os direitos de vocês. Toda afirmação feita por escrito, se ela não for cumprida, ela se transforma numa afirmação falsa e enganosa. Olha só. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos, Nelson é o caso aqui, Russomano tá garantia de como? produtos, Botando pena, terror no detenção coitado do de 3 meses a um ano vendedor. e multa. Então, se vocês não cumprem o que a lei estabelece, é crime, aí é caso de polícia. Nesse Aí nós caso vamos chamar a de polícia, quiosque é vamos pior pra ainda, porque delegacia, não vamos tem um resolver lá. gerente. Não tem um gerente que possa ir lá e fazer o que tem que ser feito, né? Sei lá, devolver o dinheiro, fazer uma coisa mais complexa, porque os vendedores não têm essa. Digamos que eles não são permitidos fazer isso, né? Tá bom, ok. O aparelho tem um defeito, um vício. A lei chama de vício oculto, que é o defeito escondido, que ele só aparece depois da compra do produto. E o prazo para reclamar é 5 anos, inclusive. Tá aqui, né, no texto da lei, vou mostrar para vocês. É o artigo Então, 26 o do dono Código da de Defesa do franquia do Consumidor quiosque que estabelece deveria a garantia, estar ali, mas da não tem ninguém decadência pra. e da prescrição. Ah, o dono Então da tá aqui, ó. franquia, quem aluga o O quiosque direito de pra reclamar loja? pelos vícios aparentes ou de Sobra falsa pra ele? constatação caduca em 90 dias se tratando de Ou fornecimento pro dono da de loja que serviço de revende produtos celular? duráveis. No caso aqui é um O dono da produto que é um loja, né? celular. Aí diz o seguinte aqui, ó. Tratando-se de vício oculto ou um defeito escondido, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Foi evidenciado o defeito 6 dias depois que ele comprou o celular. E aqui diz o seguinte, ó, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano. Qual foi o dia do dano? Foi exatamente no dia 30, De de maio. acordo com o relatório que nós fizemos aqui, ó, dia 30 de 5 de 2004. Foi a Segura primeira 5 anos reclamação aí o feita ao celular vendedor que não Gabriel precisa na pagar época nada. sobre o defeito na câmera. Mas agora é cenário Celso Russomano, né? Desde Aí o então negócio tá fica aí. mais embaixo. Vai e volta essa história. Ele vai ligar mesmo? Vai. 10 minutos depois. Vou aproveitar o ensejo para esclarecer para vocês o seguinte. Olha o que aconteceu com o Maranhão. Maranhão porque todo mundo conhece por Maranhão. Né? O celular dele desapareceu, o antigo. Aí ele fez um boletim de ocorrência pela internet. E aí quando você faz um boletim de ocorrência que você coloca os dados do aparelho, o ID do aparelho, a Secretaria de Segurança bloqueia o aparelho. Então, em qualquer lugar que esse aparelho for para fazer manutenção, para colocar um chip, alguma coisa assim, Mas e o vai Find aparecer My um bloqueio Phone? e vai aparecer uma queixa de furto. Se você localizar o aparelho, você tem que voltar e fazer outro boletim dizendo que localizou, comparecer no distrito policial para dizer, olha, encontrei o aparelho e quero dar baixa no boletim. Porque o aparelho vai ficar bloqueado definitivamente. E foi o que aconteceu. Como ele não sabia o que fazer, ele me relatou e eu expliquei o que eu estou explicando para vocês antes da gente começar a reportagem. Tem que voltar na delegacia ou fazer a comunicação à polícia para fazer o desbloqueio. Ele veio aqui e pagou o aparelho.
E pegou de volta e você doou para alguém? Doou. E a pessoa que pegou o aparelho tem que fazer o que eu falei. Tem que comunicar que o aparelho foi encontrado e que não existe mais o crime praticado, o crime de furto, né? Então resolve-se o problema. O celular de 4.400 que tá com defeito já é o do upgrade, é isso? E é isso que eles estavam falando. Que ele queria dar golpe. Ele nem tinha seguro do celular. Qualquer banco meu que eu tenho conta, pode perguntar se eu dei golpe, porque eu não dou golpe em ninguém. Pois é. Eles estavam justificando aqui, dizendo que ele tinha dado um golpe, mas ele veio aqui que pagou o aparelho e pegou o aparelho de volta. Eu tenho um boletim de ocorrência. Eu fiz. Pois é. Então, quando é assim, tem que dar baixo. Estou esclarecendo para que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui. E se você viver uma situação como essa, faça a mesma coisa. Fez um boletim de ocorrência, localizou o aparelho, faça outro dizendo que o aparelho foi localizado, ou vá até um distrito policial e comunique Dá baixo. O encontro do aparelho celular. Já foram 20 minutos aí esperando. Quem é? O advogado. Alô? Tudo bem, Dr. Celso? Tudo bem, com quem eu falo? Quem tá falando é o Dr. Cláudio Perotti. Como vai, doutor Cláudio? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu lhe explicar o que está acontecendo. Por favor. Nós temos aqui o Denilson, é consumidor da empresa, né, da Troc Já Brasil. Certo. Ele comprou no ano passado, no dia 20... Deixa eu pegar aqui o relatório. No dia 24/5 do ano passado, ele comprou um celular seminovo, né, do Gabriel. Esse celular, 6 dias depois, ele apresentou um defeito nas câmeras. Uma das câmeras tem imagem sobreposta à outra, tá? Aí ele veio aqui ao quiosque, reclamou com o Gabriel. O Gabriel falou: olha, calma, fica tranquilo, eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou trocar o celular da minha esposa. O da minha esposa é mais novo do que esse que você pegou, porque ele deixou o celular dele, é importante fazer um adendo aí, ele deixou o celular dele e fez um upgrade. Esse celular dele, ele tinha extraviado o celular e aí ele fez um boletim de ocorrência. E ele não sabia que ele tinha que voltar, depois que ele encontrou o celular, como o boletim tinha sido feito pela internet, online, ele não sabia que ele tinha que voltar para dizer que tinha achado o celular. Quando o celular ficou na mão aqui da empresa, esse celular foi vendido para um outro cliente e o outro cliente voltou aqui dizendo que o celular estava bloqueado com uma queixa de furto. Meu Deus, gente, o Denilson que bola de fez? neve. O Denilson falou: tudo bem, eu resolvo isso, está aqui, pagou o valor do celular e resolveu o problema. E esse celular, depois ele deu baixa e doou o celular para outra pessoa, tá? Uma pessoa da família dele. Bom, aí de lá para cá, do dia 30/5 de 2024 até o começo desse mês, ou melhor, o mês passado, ele ficou esperando. Como não teve solução, ele trouxe o celular aqui para conserto. O celular está 55 dias aqui na empresa e ele tem vindo constantemente. O pessoal diz: está pronto o celular, quando ele vem aqui ele testa o mesmo problema. E aí ele volta, já veio 3 vezes, testou várias vezes. Hoje de manhã cedo ele esteve aqui, eu pedi para que ele viesse antes de que a gente tomasse uma providência, de que ele viesse aqui mais uma vez, desse mais uma chance e testou o celular de manhã cedo e de novo o celular Por que a loja com o não mesmo devolve? problema, ou seja, um vício, Prefere essa dor de né, cabeça? que está desde o ano passado e não tem solução porque a empresa não consegue Deve ter resolver o quebrado. problema. Amparado no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma empresa tem 30 dias para solucionar o problema e não conseguiu. É igual carro. Ele, consumidor, o senhor conhece bem o texto da lei, tem o direito, ele que decide se ele quer a troca do aparelho ou a devolução da quantia paga. Como isso já se estendeu há muito tempo, ele está aqui do meu lado, ele pode te expressar a vontade dele, ele quer a devolução da quantia paga. Ele nem está pedindo a correção, ele só quer o dinheiro dele, quer encerrar essa história definitivamente. Então, se você quiser falar com ele, ele está aqui do meu lado. Não tem necessidade. Na verdade, eu estava em trânsito e resolvendo. Infelizmente, a loja de outro quiosque acabou sendo furtada, então a gente estava resolvendo outra situação. Estava tentando aqui também puxar algum histórico até para que eu pudesse.
É sempre assim, né, gente? Quando tem um enrosco, sempre tem um monte de imprevistos e aí as pessoas estão resolvendo outros problemas. Cara, que esse cliente tem a ver com a outra loja ter sido roubada? Tem que resolver o problema dele. Essas lojas de céu são terríveis. Documentação, né? E não ser pego de surpresa com o que está acontecendo. Só algumas questões. Como que pegou o cara de surpresa com o que tá acontecendo, velho? O cara tá 1 ano mexendo no processo aí do celular estragado. Meu Deus. A data e alguns pontos controvertidos é que me parece que esse aparelho, quando foi comercializado, ele já foi comercializado sem o funcionamento das câmeras. Não, E aí, vamos por partes, doutor. Ninguém pode comercializar um aparelho, mesmo que seminovo, sem funcionamento A total correria? do aparelho. E se isso tivesse sido feito, deveria ter sido consignado, que não foi, né? Na verdade, Correria é desculpa de desleixado. a empresa Ai, tem fiz na obrigação, correria, desculpa no teu o rabo. não cumprimento da garantia é crime contra o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Todos nós sabemos que a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, entendeu? Amparado nisso e no documento expedido pela própria empresa, né, que eu tenho aqui em mãos, da Troque Já Brasil. E outra, se o celular foi vendido, então, sem o funcionamento das câmeras, por que eles pegaram, então, pra reparar? Se já foi vendido sem funcionar? Não era mais fácil ele falar, então, como você comprou sem o funcionamento, é isso, meu amigão. Não vai funcionar. Agora ele usou essa e ainda pegaram o celular pra arrumar? Ué, Diz o seguinte aqui são um no bando de documento, né? 7? Este termo de garantia Eles concede trocam o prazo de peças? 1 ano de garantia para defeitos de É o que eu fábrica falei, ou não mau deve ser funcionamento original. do aparelho. Então tem um mau funcionamento. Eita! O Que processo de isso? reparo será realizado num prazo entre 10 e 30 dias, conforme a necessidade do técnico, podendo ficar pronto antes do prazo. Nos casos de defeito de funcionamento cobertos pela garantia, será possível realizar o reparo caso seja algo simples. Só será feita a substituição do aparelho nos casos em que não houver a possibilidade de fazer o reparo dentro do prazo acima mencionado. O cara tá se Veja, o enrolando prazo total ali agora. Já passou. Hoje o aparelho, essa ordem de serviço data do dia 26/3/2025. Hoje faz 55 dias que o aparelho está aqui. Então o prazo então, passou. mas eu tenho umas trocas de mensagem com o cliente que o aparelho, ele deu entrada no dia 21/3, né? E no dia, dentro dos 30 dias, o aparelho estava disponível para retirada. Estava, ele veio aqui várias vezes e todas as vezes ele testou e está aqui o funcionário da empresa. Como é seu nome? Thalisson. O Thalisson comprova que o aparelho não está funcionando, continua com o mesmo defeito. Eita, coitado do Thalisson. O Thalisson vai de F, viu, gente? Thalisson é um novo A intenção dele é desempregado o retorno do amanhã. valor pago. É, só isso. Não, sem problemas. Aqui, enfim, vou ter que fazer um termo de acordo em que está resolvendo, dando ampla quitação. Isso Doutor sem Celso problemas, sabe. ele assina sem problema nenhum, não tem problema. Obrigado, amanhã a gente volta a falar. Muito obrigado, até logo. Obrigado, tchau. Bom, gente, é o seguinte, o advogado pediu até amanhã para solucionar o problema, eu espero que resolva para evitar que a gente tenha que tomar outras providências. Acontece que o iPhone na Fast Shop é original, aí custa mais caro, novo, entendeu? Ele prefere ter dor de cabeça, comprar um pouco mais barato. Mas mesmo assim, ele pagou muito caro. Ele pagou 4.400 no iPhone 13. Ai, que era o Pro, né? Mas mesmo assim, usado. Na forma do que a Ai. lei estabelece, tá bom? Então a gente aguarda até amanhã, o celular continua na posse deles e fica aí porque a lei te garante esse direito, tá bom assim? E a gente volta depois para mostrar o que aconteceu, tá bom assim? Tá bom para a empresa? Resolve o problema? Fechado? Valeu, obrigado, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Não, obrigado. Obrigado. Poxa, que é isso, pai? Quem faz? Provisoriamente estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, depois a gente volta na Patrulha do Consumidor. Cadê?